Olá, queridos amigos. Meu nome é Sônia Dorinskaya. Eu sou médica e hoje continuamos nossas conversas sobre saúde. Vou responder às suas perguntas. Recebi uma pergunta. Se eu estou com alergia agora, devo tomar ácido nicotínico? Foi descrita uma situação em que, quando a pessoa tem alergia, o uso de ácido nicotínico reduz a reação alérgica. Por quê? No nosso organismo, no sangue, existem as chamadas células mastocitárias. E essas células, ao entrarem em contato com o antígeno, ou seja, aquilo que causa a alergia, liberam histamina. E quando elas liberam esse mediador, a histamina, ocorre essa vermelhidão, coceira, inchaço da pele e assim por diante. Quando a pessoa toma ácido nicotínico, a vermelhidão associada ao uso do ácido nicotínico também está relacionada a uma liberação de histamina. Dura cerca de 30 a 40 minutos. Esse leve inchaço da pele, pode haver coceira, tudo isso também está relacionado à liberação de histamina. Portanto, quando você toma ácido nicotínico e a histamina é liberada devido ao ácido nicotínico, a intensidade, a intensidade da reação alérgica diminui. Por isso, não há absolutamente nenhuma razão para não tomar ácido nicotínico em caso de reações alérgicas. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que, quando falamos sobre vitaminas, estamos falando sobre nutrição, estamos falando sobre nutrientes. Não existem situações na vida de uma pessoa em que os nutrientes, em que a alimentação seja proibida para ela. Isso não acontece. Por isso, se você estiver com receio, pode vir até nós, procurar o nosso centro de informação médica, perguntar como nos encontrar, como chegar até nós. Nós temos um site na internet, darinskaya.com. O site está indicado embaixo de cada vídeo. Você acessa o site e faz uma solicitação para o teste, para deficiências de nutrientes. Porque o que fazemos, nosso trabalho principal, é ajudar as pessoas a eliminar deficiências de nutrientes usando o nosso método. Você solicita, nós respondemos, e se for por e-mail, as respostas sempre chegam a você. Essa é a primeira pergunta. A próxima pergunta é sobre o ácido nicotínico. Por que a gota está entre as contraindicações para o uso do ácido nicotínico? Eu já respondi essa pergunta, mas vou responder novamente. Já enviamos mensagem sobre isso. E nós temos nossa experiência com o uso de ácido nicotínico para gota. Quando a pessoa começa a tomar ácido nicotínico e começa a ter aquelas vermelhidões, inclusive começam a melhorar os processos metabólicos nas articulações. Naturalmente, se uma área congestionada começa a receber uma melhor nutrição, o que acontece? Nós temos uma piora temporária. Em qualquer área de estagnação, onde os tecidos estão inchados, onde nutrientes e hormônios não chegam, começam a se desenvolver processos destrutivos. Distrofia dos tecidos, sobre a qual se instala uma infecção secundária e assim por diante. E quando a nutrição dos tecidos melhora, antes de tudo, nutrientes e hormônios são entregues ali, e o organismo começa a se livrar das consequências, dos fenômenos de estagnação, das inflamações. E isso se manifesta como uma piora temporária. Em todos esses anos em que oferecemos isso, nunca houve agravamentos que fossem impossíveis de suportar. Nós até enviamos uma newsletter sobre isso. A mulher, depois de assistir ao vídeo, decidiu tomar ácido nicotínico por conta própria. E sim, ela também teve agravamento dos processos inflamatórios nas articulações. Ela se sentiu muito desconfortável, mas disse a si mesma: não. Bem, ali foi por desconhecimento, claro, e por fé. Eu acredito na Dorinskaya, vou continuar. E sim, ela se sentiu desconfortável,
ficou incomodada, sentiu dor, mas durante a semana esses sintomas passaram. Como ela escreveu, de repente, depois de uma semana, toda a amada inflamação sumiu e minhas articulações não doem mais. Também tivemos um exemplo de uma mulher com alteração já na estrutura das mãos, quando as mãos já começam a se transformar naquelas chamadas mãos nadadeiras. Os dedos se curvam, causando deformação. E sim, tomar ácido nicotínico, essa coceira desagradável, tudo isso é desconfortável. A pessoa simplesmente continuou. E depois de um tempo, a mulher também, também não tinha 16 anos, como se diz, né? Ou seja, essa mulher já estava numa certa idade. Ela disse que as mãos dela ficaram retas, ou seja, os dedos dela ficaram retos. Então, essa coceira, esse desconforto passou. Às vezes ainda coça um pouco, mas é compreensível, porque tudo no organismo acontece em ondas. Nada é feito completamente de uma só vez, se o processo é longo. Por que dizem que não pode nas instruções? Bem, porque não sabem, escrevem. Bem, porque não sabem. É muito tolo pensar que tudo é conhecido e que todos sabem. Eles colocam isso direto nas instruções. Sim, às vezes nas instruções escrevem o que realmente existe. E às vezes escrevem cada coisa nas instruções. Bom, desculpe, mas a instrução, por exemplo, da vitamina C, descreve a fisiologia de um animal e não de um ser humano. E daí? Eles produzem vitamina C seguindo essa instrução. E médicos dizem que ela causa conforto, mas não nos rins humanos. E daí eles continuam vivendo com esses dados falsos. Isso, claro, é uma completa besteira. É totalmente absurdo. Tudo bem, eles escrevem isso nas instruções e nada aconteceu, então aqui é igual. Eles não sabem, sim. Quando você tem artrite, começa a tomar ácido nicotínico e começa a bater essas vermelhidões. E, ai meu Deus, isso é uma crise. Ai meu Deus, está tudo ruim. Não, não está tudo ruim. Essa crise não acontece sozinha. É preciso entender a diferença entre quando o corpo adoece por si só e quando o corpo ganha forças para lidar com os problemas. Essas são fontes diferentes de agravamento. São caminhos diferentes para o agravamento. Então, quando o corpo recebe nutrientes e de repente ganha forças para lidar com os problemas que tem, é aí que o corpo consegue superar. Você fornece ao corpo nutrientes, incluindo carne, porque o corpo não pode obter proteína de nenhum outro lugar além da carne. É absolutamente necessário comer carne. E assim, depois de um tempo, essa crise diminui e o corpo resolve esse problema sozinho. Essa é a diferença. Quando a pessoa adoece por causa de deficiências e quando o corpo recebe nutrientes, ele mesmo identifica o problema e começa a lidar com ele graças à presença desses nutrientes. Externamente, vemos a mesma coisa, mas a essência do processo é diferente. E os resultados desses processos são completamente diferentes. É importante entender isso. No final, eu gostaria de contar para vocês uma situação muito interessante que descobrimos recentemente. Como o canal existe há muito tempo, e eu já falo sobre nutrientes há muito tempo, e o ácido nicotínico é uma das vitaminas mais importantes para o corpo humano. Então, claro, como todas as vitaminas, nós também tomávamos isso, engolíamos. Mas aí, aconteceu uma situação em que resolvemos experimentar dissolver esse comprimido de ácido nicotínico na boca, como se fosse uma bala. E nós descobrimos um fenômeno muito interessante. Desapareceram completamente os sintomas quando o uso do ácido nicotínico podia causar azia. Ou seja, isso simplesmente sumiu. Não é segredo que às vezes acontece que,
Se a pessoa tomou ácido nicotínico, especialmente se ela comeu mal, se a quantidade de comida foi pequena e não teve carne suficiente, sim, isso causa desconforto. Efeitos indesejados do ácido nicotínico. Mas se você começar a dissolver o ácido nicotínico na boca, esses desconfortos abdominais que podem ocorrer, eles não acontecem mais. Nada mais muda. Se, digamos, deve haver vermelhidão, se essa vermelhidão deve acontecer, ela vai acontecer, mesmo que você dissolva sua dose de ácido nicotínico na boca. Mas em relação ao trato gastrointestinal, fica tudo tranquilo, porque a absorção acontece na cavidade bucal. Já vou avisando que o gosto do comprimido de ácido nicotínico não é exatamente ruim, mas também não é lá essas coisas. Mas isso é totalmente suportável. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu encontrei um jeito. Tomo isso junto com uma pastilha de vitamina C, ascorbato de sódio. Aqui ele é vendido. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é húngaro, tá? Vem nessa caixinha. Aqui ele é vendido, é bem agradável. Tem algum aromatizante, algo cítrico. E olha, na verdade você pode até pegar qualquer bala para chupar. Não vai acontecer nada com você. Não vai te fazer mal. E com essa pequena bala para chupar. Coloque o comprimido de ácido nicotínico na boca e deixe dissolver. Esse é um dos métodos. Esse é o jeito certo de tomar o ácido nicotínico. Porque me perguntam, é possível aplicar o ácido nicotínico em injeções? Quero dizer mais uma vez, acho que já falei isso, ou talvez não, mas vou dizer. Vitaminas podem ser tomadas por boca. Quando as vitaminas são administradas por injeção, isso já é considerado um procedimento médico. E aí é o médico quem prescreve. Por quê? Porque quando você aplica vitaminas por injeção, a vitamina não passa. Todos os caminhos naturais de absorção que o nutriente percorre, que o alimento percorre. E para que o processo seja natural, precisamos que o nutriente entre no organismo de forma natural, ou seja, pela boca. Ou seja, você ou engole ou deixa dissolver na boca. Mas tudo isso é considerado ingestão oral. Oral significa pela boca, e dissolver é considerado via transbucal, ou seja, debaixo da bochecha. Bucca significa bochecha em latim. Era isso que eu queria dizer para vocês sobre o ácido nicotínico. No final do vídeo, vou contar para vocês uma observação interessante. O ácido nicotínico não é necessário apenas para pessoas subjetivo, mas também para os animais. Eu já contei para vocês que os animais também sofrem de pelagra. E aqui em casa temos gatos. E os gatos também sofrem de pelagra. E aqui em casa, como prevenção, algumas vezes por ano, nós misturamos vitaminas na carne, no recheio de carne, para os nossos gatos. E eu percebi que, se você simplesmente dá carne moída para eles sem vitaminas, sem ácido nicotínico, eles comem, claro, mas podem não comer tudo. Essa carne moída foi tampada e guardada na geladeira para o dia seguinte. Agora está ressecada, não está fresca e vocês já estão satisfeitos. E os gatos fazem, aqui como, aqui não. E aí surge o problema. Quem é que vai terminar de comer tudo isso agora? E quando você adiciona um comprimido triturado de ácido nicotínico à carne moída, mistura tudo e dá para eles. O ácido nicotínico não é amargo, mas tem um sabor que não é muito agradável. E quando você mistura em uma quantidade suficiente de carne moída, isso nem é percebido. Os gatos comem isso muito bem, mas, geralmente, eles podem não comer tudo. Você fecha a carne moída, guarda essa carne moída, e quando você a tira da geladeira no dia seguinte, tem diante de você uma carne moída fresquíssima. É como se você tivesse acabado de abri-la. Se eles não comerem tudo nesse dia, você guarda de novo. E no dia seguinte, quando abrir, a carne moída ainda estará fresquíssima. Ela não resseca.
É realmente impressionante, como se essa carne moída tivesse acabado de ser aberta na embalagem que você trouxe do mercado. O ácido nicotínico tem uma propriedade fantástica de conservar a carne. Se você entende que nosso corpo é um corpo de carne, então, se você quer preservar, por assim dizer, a juventude, a saúde e a beleza, é isso que precisa fazer. É preciso conservar com a substância mais natural. É obrigatório tomar ácido nicotínico. É obrigatório tomar